Olá, o programa Mensagem por Elas chegando para você na tela da sua TV Novo Tempo. E você é mais do que bem-vindo. Você é a nossa motivação e eu já quero te agradecer aí por você abrir a porta da sua casa de maneira tão gentil e tão carinhosa para nos receber, para nos fazer companhia. Então vamos juntos aqui, sintonizados, conectados, abrindo a palavra e aprendendo juntos da palavra para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para a nossa caminhada cristã. Você já parou para pensar na função de um espelho? O que ele mostra? Pois é, o espelho mostra uma imagem refletida. Se tem na imagem, o espelho mostra. E se eu te disser que nós, os cristãos, somos chamados para sermos espelhos de Cristo? O que você acha disso? O que isso significa para você? Parou para pensar um pouquinho? Nós somos chamados para sermos espelhos de Cristo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Eu vou para o intervalo rapidinho e já volto. Já estamos de volta, viu só como foi rapidinho? E a gente retorna a mensagem por elas, desejando que a paz de Cristo invada a sua casa, o seu coração e a sua vida. Porque quando estamos com Cristo, sentimos a paz que vem dele e que excede todo o entendimento. É tudo mais fácil quando temos paz, não é verdade? Certa vez alguém perguntou assim para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Você já se fez essa pergunta também? Tem certeza que está salvo? Tem dúvidas sobre a sua salvação? Quem não tem dúvidas sobre a sua salvação, não é? Mas a gente pode tirar as dúvidas a partir desta revista especial aqui, ó, Céu ou Inferno. Ela vai te ajudar a compreender o que a Bíblia revela exatamente sobre esse assunto. E para você receber essa revista em casa é muito fácil. Você pode pedir agora mesmo por esse número do WhatsApp que está aparecendo aí nessa tela. Eu vou repetir para você, tá bom? 12-9-8244-4449. E a gente aqui da Novo Tempo vai te enviar em casa sem custo algum. Você vai receber esse material incrível que foi preparado para você realmente entender e fortalecer a sua fé. Então, não deixe para depois. Peça agora, que já já chega na sua casa. Vamos orar para a gente começar o programa de hoje falando sobre um tema muito especial que eu tenho certeza que vai mexer com o seu coração e vai fazer você repensar algumas atitudes, algumas decisões, alguns estilos de vida aí que você tem assumido. Vamos orar? Senhor Deus Pai querido, obrigada porque até aqui o Senhor cuidou de nós. Obrigada porque estamos aqui reunidos em Teu nome e na Tua presença para abrir a Tua palavra. Que ela possa fazer sentido na nossa mente, no nosso coração e que possamos colocá-la em prática na nossa vida e transbordar o Seu amor na vida de outras pessoas. É o que pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Deixa eu largar minha revista aqui, que eu quero fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar como funciona um espelho? Um espelho de verdade, desse que a gente tem em casa, no banheiro, que algumas carregam na bolsa. Um espelho. O espelho reflete a imagem que é transmitida, que é mostrada ali, não é mesmo? Se tem na imagem, o espelho mostra. E sabe, nós, os cristãos, nós somos chamados a refletir a vida, o caráter e os ensinamentos de Jesus em tudo o que a gente fizer. Exatamente como um espelho reflete a imagem que está diante dele, nós devemos refletir as qualidades de Cristo para o mundo ao nosso redor. Isso é transbordar o amor de Deus, isso é transbordar o caráter de Cristo. E aí eu quero convidar você já para ir para a sua Bíblia, junto comigo, para nós olharmos algumas características do caráter de Jesus, que nós somos convidados a refletir a partir dos nossos comportamentos, a partir das nossas atitudes, das nossas escolhas. Vamos comigo para a Bíblia? Livro de Gálatas, capítulo 5. Já deixei até minha Bíblia aberta aqui, certinha, para poder conversar com você, para poder ler com você. Livro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Nós vamos falar sobre fruto
do Espírito. Sabe, quando nós somos chamados para refletir o caráter de Cristo, nós precisamos parar e pensar nesses dois textos aqui, nesses dois versos que a Bíblia traz para mim e para você hoje, porque é aqui, nesses dois versos, que a palavra de Deus apresenta para mim e para você as características do caráter de Cristo. E quanto mais próximos do caráter de Cristo, mais nós manifestamos essas características do nosso comportamento. Quanto mais perto do caráter de Cristo, quanto mais parecidos com Ele, mais nós temos atitudes e comportamento que são mostrados nesses versos. Quanto mais temos um relacionamento íntimo, próximo, genuíno e constante com Jesus, mais nós vamos aprendendo dele, mais nós vamos aprendendo de Deus. E o nosso comportamento vai espelhando o caráter de Cristo. Fruto do Espírito. Vamos comigo? Gálatas capítulo 5, verso 22. Vou chegar pertinho aqui para apoiar minha Bíblia. Gálatas 5, verso 22, diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Verso 23, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe o que é muito curioso? Eu quero tirar 3 lições com você, 3 pontos importantes para a gente entender esses versos e entender como é que a gente pode colocar isso em prática na nossa vida. Mas sabe o que é muito curioso? A Bíblia fala para mim e para você, em Gálatas 5, verso 22, ela não fala de frutos do Espírito. A Bíblia fala de fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que é um comportamento que reúne essas características. Como é que funciona isso? Pensa aqui junto comigo. Você já deve ter visto, já deve ter descascado uma mexerica, uma pocã, uma vergamota ou mimosa, não sei como é que chama aí na região que você mora. Essa fruta que é típica de inverno, né, e que eu adoro, que é geladinha, fica gostosa demais. Você está imaginando, está vendo, visualizando vamos imaginar uma bergamota. Mimosa, um nome bonito? Pode ser, uma mimosa, né? Você imagina ela. Quando ela está com a casca fechadinha, ela é uma fruta, não é? Ela é única, inteira. Agora, quando você descasca, tira as cascas da bergamota, da pocã, da mimosa, enfim, você começa a ver os gomos. Imagina a minha mão aqui como se fosse uma bergamota, uma pocã, uma mimosa, enfim, abrindo como se fossem os gomos desta fruta. Esses gomos, cada um dele é uma característica do fruto do Espírito. Mas a fruta toda é composta por gomos, por características, por comportamentos que refletem o caráter de Cristo. E em Gálatas, capítulo 5, verso 22, a Bíblia traz para a gente, 22 e 23, traz para a gente quais são essas características. Quais são as características do caráter de Cristo, que quanto mais perto nós estamos do caráter de Cristo, mais nós vamos aprendendo dele, mais nós vamos moldando o nosso caráter, os nossos comportamentos, mais as nossas vontades vão ficando de lado e a gente vai assumindo a vontade de Cristo. É mais de Cristo, é mais de Deus e menos da gente. Nós vamos ficando parecidas com Jesus. O nosso caráter vai ficando cada vez mais semelhante com o caráter de Cristo. E quanto mais semelhantes somos, quanto mais parecidos nós somos, mais nós temos comportamentos que espelham a Cristo. É por isso que nós falamos em espelho agora há pouco. Quando as pessoas olham para a gente e entendem que nós somos cristãos, o que é ser um cristão? É ser um seguidor de Cristo. Cristão é aquele que professa, que acredita em Cristo e que vive de acordo com Cristo, de acordo com o exemplo que Cristo nos deixou. Isso é ser cristão, é ser um discípulo de Cristo, é fazer o que Cristo fazia, é viver como Cristo vivia, é tratar as pessoas como Cristo tratava, é se relacionar com Deus como Cristo se relacionava. Isso é ser cristão. Ah, Betina, mas a minha vida é muito diferente da vida de Cristo. Sim,
A nossa vida é muito diferente da vida de Cristo. Mas o nosso grande desafio é que a nossa vida se torne cada vez mais parecida com a vida de Cristo. Que sejamos cada vez mais próximos dele, para que o nosso caráter seja semelhante ao caráter de Cristo. Para que as nossas atitudes, os nossos comportamentos reflitam o comportamento de Cristo. Para que quando as pessoas olharem para mim e para você, elas não vejam a Betina agindo, mas elas vejam reflexos de Cristo. Quando as pessoas forem conversar comigo e com você, elas não ouçam as nossas palavras, mas elas ouçam orientações, informações, palavras de esperança que reflitam Cristo, que reflitam a Bíblia. Isso é ser cristão. E essa é a vida cristã. A cada dia, a cada passo que nós damos, nós precisamos moldar o nosso comportamento à semelhança do comportamento de Cristo. Moldar o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo. E aí você pode se perguntar assim, Betina, mas como é que eu faço isso? É muito difícil? Sim, realmente é muito difícil. Eu ouso dizer para você, que está acompanhando o programa Mensagem por Elas aqui na TV Novo Tempo, eu ouso dizer para você que chega a ser impossível se você tentar fazer isso sozinho. Ouviu bem o que eu disse? Impossível se você tentar fazer isso sozinho. E aí a grande lição que nós extraímos, a grande lição, nós não podemos produzir o fruto sozinhos. Nós não produzimos o fruto do Espírito em nós. Não é obra nossa. Não é obra nossa produzir o fruto do Espírito. Então, qual é a parte que nos cabe? A parte que nos cabe é nos aproximar de Jesus, é nos relacionar com Ele e a partir do que a Bíblia orienta, a partir do que a Bíblia fala, que é característica do fruto do Espírito, do caráter de Cristo, a partir disso, a gente começar a analisar o nosso comportamento, a autoanálise, analisar as minhas atitudes, os meus pensamentos, as palavras que eu digo, a forma como eu trato as pessoas dentro de casa, no ambiente de trabalho, na faculdade, na igreja. A maneira como eu trato os outros espelha o caráter de Cristo. O que fala aqui no verso 22? O fruto do Espírito, lembra da frutinha? Os gomos são as características, cada uma dessas características compõe o fruto do Espírito, que é um conjunto de comportamentos que revela o caráter de Cristo. Então, olha só o que diz aqui, ó. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A gente tem essas coisas? Eu não tenho, você tem? A gente não tem essas coisas, porque não fazem parte da nossa natureza. A nossa natureza é pecadora. Nós somos egoístas, nós somos maus por natureza. Nós pensamos na gente sempre em primeiro lugar, a gente sempre quer tirar vantagens, a gente sempre quer estar por cima, sempre quer ser primeiro. Essa é a nossa característica, a nossa natureza. Mas a Bíblia convida a mim e a você hoje a deixar a nossa natureza de lado e assumir a natureza de Cristo. Mas nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós precisamos, a primeira lição, o primeiro ensinamento, não produzimos o fruto do Espírito. Quem produz é o Espírito Santo em nós. A segunda lição, precisamos estar conectados com Cristo. Porque um dos frutos, uma das características do fruto do Espírito é paz. Quem é o príncipe da paz? Quem promete para mim e para você, na palavra, nos conceder a paz que excede todo o entendimento? É Jesus. Ele é o príncipe da paz. E uma das características dele, do caráter dele, é a paz. Então, como é que eu consigo paz? Eu, Betina, consigo produzir paz? De jeito nenhum. Eu sou ansiosa, eu sou impulsiva. Eu quero as coisas para ontem. A minha mente trabalha de maneira muito agitada. Se eu não estiver firmada em Cristo, eu não tenho paz. Eu não produzo paz. Quem produz paz é o Espírito Santo, Cristo em mim.
quando eu abro espaço e permito que eles habitem em mim, que eles me mostrem, que eles ajam em mim, que eles ocupem espaço, e quando eu escolho, essa é a minha parte, eu escolho me colocar nas mãos dele, eu escolho ouvir os conselhos do Espírito Santo, eu escolho fazer o que a palavra orienta, quando eu escolho, eu abro espaço e permito que Deus seja Deus na minha vida. Mas eu não produzo o fruto do Espírito. Primeira lição. A segunda lição, eu preciso estar conectado com Jesus, para que eu possa refletir o caráter dele, para que eu possa receber dele a paz, o amor, a bondade, a mansidão, domínio próprio. Quem não precisa de autocontrole nos dias de hoje? Quem não precisa de domínio próprio? Controlar a língua. Parar e pensar antes de falar. Isso é domínio próprio. Controlar a vontade de comer doces, coisas que não são saudáveis, comer além do que eu consigo, do que o meu estômago aguenta. Isso é domínio próprio. Eu não consigo sozinha. Eu preciso que Cristo esteja em mim. Eu preciso que o Espírito Santo esteja me orientando. Eu preciso estar conectada com Jesus, essa segunda lição. A palavra de Deus fala no outro verso, também nos evangelhos, dizendo que Jesus é a figueira e nós somos o quê? Os ramos. Nós precisamos estar conectados a Cristo, porque é dele que vem a nossa vida, é dele que vem a nossa vontade de fazer o bem, é dele que vem as nossas decisões acertadas, é dele que vem a bondade, é dele que vem a paz, é dele que vem o amor, porque ele é amor. Nós não temos. Faz sentido para você? Faz sentido? A nossa natureza não tem essas características. Sabe por quê? Eu quero convidar você para ir comigo, ainda no livro de Gálatas, no capítulo 5, deixa eu voltar aqui para trás. Gálatas, capítulo 5, eu quero ir com você no verso 17, para que a gente possa entender por que nós não temos, por que nós não podemos. Né? A palavra fala para mim e para você. Fala assim, ó, Gálatas 5, verso 17. Porque a carne limita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, qual Espírito? Espírito Santo, Espírito de Deus. Se sois guiados por esse Espírito, não estais sobre as leis da carne. Ora, as leis da carne, e aí ele traz uma série de comportamentos, de características que refletem o fruto da carne. E a carne, a nossa natureza pecadora, a nossa natureza má, egoísta, a nossa natureza luta constantemente contra as características da natureza de Jesus. E qual é o nosso desafio? É permitir que as características de Jesus, do caráter de Cristo, se manifestem em nós. A gente permite. O Espírito Santo nos dá luz, entendimento. Você que está comigo aqui agora nesse programa A Mensagem por Elas e que está lendo comigo o livro de Gálatas, capítulo 5, o verso 22, e entendendo quais são as características do caráter de Cristo, que são refletidas no nosso comportamento quando nós estamos em contato com Ele, quando nós temos um relacionamento mais próximo, mais íntimo com Jesus, quando nós permitimos olhar para nós mesmos a partir do que a Bíblia mostra e pensar assim, puxa, será que eu sou uma pessoa alegre? Será que o meu comportamento demonstra alegria? É uma das características do fruto do Espírito. Será que você é alegre? Quando você entra nos ambientes, as pessoas percebem a diferença? Você traz luz, você traz alegria, você traz uma leveza no seu comportamento, na forma de olhar para as pessoas, de tratar os outros. Você traz essa alegria, você traz isso com você? Ou quando você chega nos ambientes, nos lugares, parece que fechou o tempo, né? Nuvens escuras, trovoada, relâmpago, chegou o mal-humorado. Chegou a pessoa que só reclama. Chegou aquele que está sempre de cara amarrada, de cara feia.
Essa é a natureza humana. Mas quando nós estamos em contato com Cristo, nós começamos a perceber, opa, eu estou fazendo isso, e isso é contrário ao que a palavra me orienta. Opa, eu estou contaminando os ambientes com o meu mau humor, e isso é contrário ao que a palavra orienta. Jesus me colocou, me deu a oportunidade de estar nesse ambiente para que eu possa fazer a diferença. E fazer a diferença não é reclamar. Fazer a diferença não é fazer cara feia. Fazer a diferença não é falar mal dos outros. Isso não é fazer a diferença. Isso é ir com a maioria. Isso é ir com a maioria. Fazer a diferença é você ter palavras de esperança. É você refletir alegria. É você confortar as palavras com um olhar, com um sorriso. Sabe por quê? Você pode até não falar, mas o seu olhar pode julgar as pessoas ao redor. E há quem diga que um olhar fala mais do que muitas palavras. Na verdade, alguns olhares gritam e assustam os outros. Fazem as pessoas se afastar, fazem as pessoas sentirem medo de se aproximarem daqueles que se denominam cristãos. Só por causa de um olhar de julgamento, quando alguém que não tem o hábito de ir à igreja adentra pelas portas do templo, entra na igreja, de repente usando uma roupa que você não está habituada a ver dentro da igreja, mas a pessoa chega, o Espírito Santo teve um trabalho gigantesco para convencer aquela pessoa e aquela pessoa foi para a igreja. E aí quando ela chega na igreja e ela precisa ser recebida de braços abertos pelos cristãos, por aqueles que estão lá dentro, que são o corpo de Cristo, que precisam refletir o caráter de Jesus. Quando a pessoa chega na igreja, o que ela recebe? Ao invés de um olhar acolhedor, de um abraço, de um aperto de mão, de um sorriso, ela recebe um olhar de crítica. Ela recebe um olhar de julgamento. E aí sabe o que você está fazendo? Você está trabalhando contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo teve um trabalho tão grande para convencer a pessoa a ir à igreja. E ela já pode ser cristã, da mesma fé que você ou não, mas o Espírito Santo teve um trabalho para convencê-la a ir à igreja. E aí você chega e olha para ela, não precisa falar nada, mas só a forma como você olhou não refletiu o caráter de Cristo. Muito pelo contrário, você refletiu as obras da carne. Você transmitiu para a pessoa que ela não é amada, não é especial, não é querida, que ela não deveria estar ali, que ela não combina com aquele ambiente, que ela destoa. E você colocou por terra todo o trabalho do Espírito Santo para levar aquela pessoa até perto de Jesus. Então fique atenta, fique atento. Será que você está, a partir dos seus comportamentos, das suas palavras, dos seus olhares, está refletindo o caráter de Cristo nos seus relacionamentos, nos ambientes que você faz parte? Ou será que você está sendo um mau testemunho? Um mau testemunho. As pessoas olham e falam assim, eu não vou para a igreja do fulano? Nem pensar. A família dele está toda desmantelada. Ele está sempre rabugento. Ela está sempre falando mal de todo mundo. Já viu como aquela mulher fala mal dos outros? Como aquela mulher reclama da vida que tem? Jesus, ela fala muito do marido dela, fala mal. Será que não é você essa pessoa? Que ao invés de aproximar os outros de Jesus, pelas suas palavras, pelos seus olhares, pelo seu comportamento, você está afastando? Está impedindo que cheguem perto? Nós somos chamados como cristão para sermos reflexos de Cristo. Tem um texto na palavra que fala que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. A luz do mundo não é para cegar os outros, não. É para iluminar o caminho por onde eles vão passar. É para mostrar como eles podem se aproximar de Jesus. Não é para cegá-los e afastá-los ainda mais de Cristo. Ser o sal da terra é temperar, é fazer a diferença, dar um gostinho gostoso. Não é bom quando a gente come uma comida bem temperada? Com sabor, que você lembra, eu lembro com saudade da minha avó cozinhando. Eu moro longe dela. Ela tinha um tempero diferente. Meu pai, que hoje é falecido, ele tinha um tempero todo especial. Eu lembro com saudade do tempero dele na comida.
Cristo nos chama para sermos tempero, sal, nas nossas relações com as pessoas. Isso significa fazer a diferença. Pode parecer um assunto muito batido. Pode parecer um assunto, estou careca de saber. Ok. Se você está careca de saber, então está careca de praticar, não é verdade? Porque quando a gente sabe, a gente pratica. Ou você está vivendo naquilo que a gente chama de obesidade espiritual. Eu consumo a palavra de Deus, vou me enchendo e fico só para mim. Não mudo o meu comportamento, as minhas relações vão de mal a pior, as pessoas não querem se aproximar de mim e não querem ir para a minha igreja porque não querem ter comportamentos iguais ao meu. Ou será que você está olhando para a palavra, vendo aqui em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, dizendo assim, aqui é para você fazer isso, mas sozinha você não consegue. É por isso que você precisa estar conectada com Cristo. É por isso que você precisa estar perto de Jesus, porque é Ele, é o Espírito Santo que vai produzir o fruto do Espírito, as características de Cristo em você. Se você der espaço, se você permitir. E o texto segue, dizendo para mim e para você assim, no verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que significa dizer isso? Qual que é a mensagem para mim hoje que a palavra de Deus traz? E que de repente eu posso não estar entendendo. A Bíblia está falando para mim e para você assim, analise a sua vida. Analise o seu comportamento. A Bíblia tem uma regra. Tem uma orientação para dar para você. Será que você está vivendo de acordo com essa orientação? Viver de acordo com essa orientação é desenvolver as características do caráter de Cristo em você. Caráter de Cristo que compõe as características que compõem o fruto do Espírito. É ser mais parecida com Jesus. É permitir que as pessoas queiram estar perto de você, porque perto de você, elas se sentem perto de Jesus, elas ouvem as palavras de Cristo, elas recebem orientação, acolhida, abraços, há esperança no relacionamento com você, porque você está muito perto de Jesus, porque você se relaciona com Cristo, porque você reflete o caráter de Cristo nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus olhares, nas suas decisões, na sua vida. Sabe, nós temos muito que aprender. Nós temos muito que aprender da palavra. Mas a gente só consegue aprender quando nós permitimos que o Espírito Santo nos mostre de maneira clara onde nós estamos errando. E quando nós vamos para a Bíblia com humildade e olhamos as características do fruto do Espírito e pensamos, eu não tenho isso na minha vida, eu não sou assim. Então a gente pede para Jesus. E Ele completa o que falta em nós com a presença dEle. Mas é só quando nós permitimos que o Espírito Santo nos mostre que nós não estamos agindo de acordo com a palavra, que Deus pode agir na minha e na sua vida. Vamos orar e pedir a presença de Deus na nossa vida? Oremos então. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigada porque estamos aqui com a Tua palavra aberta, que possamos colocá-la em prática, transformando a nossa vida à Tua semelhança e a vida de quem estiver ao nosso redor. É o que pedimos, Senhor, e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.